Olá, estamos começando mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Nessa terceira temporada e nesse episódio, estamos recebendo a professora Meire Furbino. A professora é doutoranda e mestre em Direito Público pela PUC Minas, especialista em Direito Público, Tributário, Constitucional, com ênfase em Direitos Fundamentais. A professora é membro cofundadora do grupo de pesquisa no CNPq Algolatria, vinculado à PUC Minas. Professora, seja muito bem-vinda ao Yajus Talk e chamo para nossa conversa também Lucas Carini. Olá, Lucas! Tudo bem, professor Fausto? Professora Meire, é uma honra recebê-la aqui no nosso podcast, né, /videocast. E eu já queria começar com uma provocação. A professora escreveu um artigo onde aborda essa questão da Revolução 4.0, né? Que a gente estaria vivendo essa revolução. Quais as influências que essa revolução traz para a vida das pessoas, pensando a questão das plataformas e das redes sociais? Olá, Lucas, meu caro amigo. Olá, Fausto Moraes. É uma alegria estar aqui com vocês. Como membro, cofundadora do Grupo Algolatria, nós temos estudado muito essas questões e eu desejo a todos uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, no horário que estejam nos ouvindo. E realmente é um tema muito instigante e que nos faz pensar muito, muito mesmo. No desenvolvimento de um artigo que eu escrevi juntamente com a colega também cofundadora do Grupo Algolatria, Camila Celestino, nós apontamos para a questão do panoptismo digital. Essa que é uma ideia assim, um pouco nova, mas de onde que ela vem? Ela vem lá da Revolução 4.0, que substituiu as revoluções anteriores. Então, nós estamos assim, no redemoinho dessa nova revolução, e que tem sido muito rápida. Em 50 anos, se desenvolveu muito mais do que em mais de 1000 séculos, né? Se a gente for considerar aí a parte da Idade Média e tudo. Então, essa revolução industrial, ela nos trouxe um sem números de novidades que nós não estávamos nem preparados e nem estamos acostumados. Então, nós temos hoje as plataformas, as redes virtuais, as redes sociais e as grandes empresas de mídia. Tudo isso, de tecnologia em geral, tudo isso não tem dúvida nenhuma que nos traz uma grande facilidade. A gente não consegue mais imaginar como estaríamos dirigindo por uma cidade feito São Paulo sem utilizar o Waze ou o Google Maps. Nós ficamos pensando o tempo inteiro como é bom poder falar com um parente que está no Japão ou nos Estados Unidos e até ver a imagem da pessoa. Mas isso não é sem preço. Tudo isso tem um preço embutido e nós precisamos estar atentos a esse preço. Até quando nós poderíamos pagar? Que preço que é esse? O preço dessa Revolução 4.0, ela está na captura dos nossos dados. Os dados que nós deixamos nas redes sociais, cada vez que a gente entra no Facebook, no Instagram, ou até no simples WhatsApp, nós deixamos ali informações nossas, subjetividades, né, aquilo que nós gostamos, as nossas preferências, né, o que nós queremos comprar. Basta ver, é tão simples verificar isso, basta ver que até pouco tempo atrás a gente desconfiava que estava sendo vigiado, porque se você fosse comprar, por exemplo, um sapato, aí de repente você recebia uma propaganda de sapato, outra propaganda de sapato. Hoje já não há mais essa forma de simulação. Não há mais, ela é escancarada. Você consulta qualquer produto e imediatamente, todas as vezes que você abrir a sua rede social, ou abrir o Google, ou abrir qualquer outra, você vai ser ali bombardeado com propagandas daquele produto que você inicialmente começou, como de outros parecidos. Às vezes você não quer aquele, mas tem um outro que vai te satisfazer.
E, além disso, nós estamos também passando pela fase da exposição midiática. Nós vivemos num período em que não basta ser, tem que mostrar-se que é. E esse mostrar-se que é nem sempre condiz à realidade, né? Nós estamos aí transitando por um palco de espetacularização da vida. Nós postamos as fotos para mostrar que estamos nos paraísos das viagens maravilhosas, das comidas, né, que vão satisfazer ao nosso gosto gastronômico, né, dos filhos mais lindos, enfim, de tudo que é lindo. E eu até penso que é melhor que seja isso mesmo do que colocar coisa triste nessas redes, que também ninguém merece, né? Mas, professora Meire, deixa eu só aproveitar nesse contexto que a professora está falando, da Revolução 4.0. O que me chama a atenção é que muitas vezes a gente está vivendo essa revolução tecnológica e existe um senso comum que diz o seguinte: na internet não existe lei. Será que é bem assim, professora? Ou essa relação que nós podemos ter hoje, diretamente entre os indivíduos, requer alguma coisa especial do direito, que coloque a proteção da privacidade ou que deve preponderar mesmo a liberdade? Não haveria um paradoxo entre esses direitos? Exatamente, Fausto. Nós estamos mesmo nessa época de paradoxos. Nós queremos a nossa liberdade de usar a internet, mas também precisamos que a nossa privacidade, seja da nossa família, seja das nossas empresas, sejam resguardadas. Mas como fazer isso se as grandes empresas de internet, elas não têm limites territoriais? Não tem. Então, enquanto os Estados-nações eles podem prever, elaborar a lei num processo legislativo legitimador para aquela região geopolítica, nas grandes empresas de tecnologia, nós não temos esses limites. A empresa que funciona no Brasil também funciona na Austrália, funciona em Mianmar, funciona na Finlândia, então ela está em todos os lugares, em todos os tempos, ela é onipresente. E nós precisamos pensar que nós temos aí a questão dos direitos humanos e os direitos fundamentais. Os nossos direitos fundamentais, eles estão positivados nas nossas constituições, claro, a depender de cada país em que se refere. E os direitos humanos, eles são mais amplos, né? Pode nos fazer pensar numa questão transnacional, né? Então, os direitos humanos, eles acoplam aqueles direitos fundamentais sem essa positivação que há nos direitos fundamentais, mas eles também preservam as nossas liberdades, fruto aí da Segunda Guerra Mundial e de todas as atrocidades que nós tivemos. Nós desenvolvemos essa proteção para os cidadãos em face das ingerências dos Estados-nação e também, agora, né, dessas grandes empresas. Então, Fausto, essa legislação que nós ainda não temos especificamente está nos fazendo falta. E nós temos estudado muito isso, né, esse ponto especificamente, e pensamos que há uma grande necessidade de algum tipo de proteção legislativa que não se limite aos territórios, mas sim que seja em um nível supranacional, em um nível global, a exemplo das grandes declarações que nós temos aí de proteção de direitos. Professora Meire, linkando isso que a professora falou e seu comentário anterior, que nós estamos vivendo um momento em que a todo momento os nossos dados são coletados de uma maneira escancarada, digamos assim, e a gente vê que agora com a internet 5G, né, que está próximo de ser implementada no Brasil, em outros países já está mais avançado, essa coleta massiva de dados ela vai aumentar. Eu queria ouvir um pouco da professora, linkando essa coleta massiva de dados com essa carência de uma legislação para regulamentar isso. Eu gostaria que a professora explicasse um pouco sobre a questão da governamentalidade algorítmica. Então, essa pergunta é muito legal, muito interessante, porque a governamentalidade, que é uma tradução feita dos estudos de Antoinette Revoillat, francesa, e ela fala o seguinte: nós estamos vivendo uma época de racionalidade,
Mas vejam bem vocês, não é uma racionalidade nossa, mas é uma racionalidade de máquina, é uma racionalidade de algoritmos, porque esses algoritmos, eles vão captar os nossos dados, vão minerar os nossos dados e eles vão se transformar no capital dessas grandes empresas. Vejam que entre as 10 maiores empresas em valor de mercado, todas são do mesmo ramo, qual seja da tecnologia, do digital. Então, esses nossos dados, esses rastros que nós deixamos na internet, eles são capturados, minerados, transformados e com isso o perfilamento das nossas preferências, das nossas subjetividades. E com essa captura, nós vivemos sobre o governo desses algoritmos, porque essa captura vai voltar para nós em forma de produtos, né? Então, se você, Fausto, deseja alguma coisa, talvez você não pense ainda que aquele é o seu interesse, mas daqui a pouco, pelas suas subjetividades trabalhadas por algoritmos, você vai receber uma sugestão. E essa sugestão, ela não precisa nem ser explícita, pode se dar também num plano implícito, porque ela vai te dar, no presente, uma memória do seu futuro, assim nos diz Rovroy. Por quê? Porque consegue fazer uma previsão do que nós vamos querer até o futuro. Então, dentro dessa ideia, nós estamos aí, como diz Carissa Veliz, com o pó de ouro, né, que são esses dados, que alimentam as empresas, e nós, e agora eu vou resgatar o conceito de Shoshana Zuboff, nós passamos a ser o próprio produto, porque quando a Google começou com o serviço de buscador, nós não imaginávamos que nós estaríamos ali deixando os nossos dados também. A Google foi a primeira empresa a fazer uso desse tipo de predição ou de captação de dados. E hoje há um comércio, uma mercancia desses dados para aquelas empresas que querem atingir a um público certo, a um público ideal. Então, por tudo isso, nós estamos sendo governados pelos algoritmos. E esse tipo de governo, ele é racional. Não em relação a nós, mas em relação às máquinas, à inteligência artificial, à inteligência das coisas e, principalmente, os algoritmos. Essa fala, professora, me lembrou a discussão sobre a necessidade de neutralidade na internet, especialmente que nós teríamos que ter esse acesso às redes sociais ou à internet de uma forma geral e que ela deveria ter um caráter neutro. Será que, na realidade, isso acaba sendo verdade ou a nossa internet e as plataformas sociais têm um interesse econômico, um interesse comercial? De neutralidade, nós não temos nada. A verdade é essa. Não há neutralidade. O tempo todo, como eu falei antes, dessa espetacularização da vida pelo desfile das redes sociais, o que está por trás dessas telas é exatamente essa captura, que não envolve somente o consumo, muito o consumo, mas também outras questões que colocam em risco, por exemplo, a própria democracia. Vejam vocês que o grande exemplo disso é a Cambridge Analytica, em que nós tivemos a eleição do presidente, né, do ex-presidente Donald Trump, com base em estudos que foram feitos pela empresa Cambridge do Facebook. Então, houve uma indução que não foi clara, né, mas que a pessoa, principalmente os indecisos, puderam ser captados para que o voto fosse naquela direção. Depois, também, o próprio fato da saída do Reino Unido da União Europeia, no que ficou conhecido como Brexit, também houve esse mesmo tipo de trabalho de influência para poder atender interesses que se concretizaram com o domínio dessas técnicas, né? No caso do Brexit, é claro que no pouco tempo que a gente tem aqui não dá para poder falar, mas no caso do Brexit, por exemplo, poucas pessoas resolveram de votar, e quando eles se deram por conta, já havia sido
tomada a decisão da saída. Então, Fausto, neutralidade não existe. Há sempre um interesse por detrás dessa cortina, né? E nós ficamos como marionetes nas mãos dessas grandes empresas. É muito interessante essa tua última frase, né? Que nós ficamos marionetes na mão dessas grandes empresas. Isso me lembra uma parte que a professora refere no seu artigo, e aqui eu vou tomar a liberdade de fazer uma analogia com Foucault, lá que a professora menciona. Sim. Lá, que a gente está em um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático desse poder, né? Então, fazendo essa analogia com o Foucault, que a professora menciona lá, e indo além, né? Me atrevendo, digamos assim, parece que nós estamos numa situação em que a fonte desse poder somos nós mesmos que provemos, né? Ou seja, nós somos os provedores dos dados que alimentam o poder que é exercido contra nós mesmos, né? E eu queria ouvir um pouco da professora, nós estamos mesmo presos nesse modelo, ou o que poderia se fazer para que as plataformas não nos aprisionassem mais? Então, Lucas, você mencionou o Foucault, e a gente desenvolveu nesse artigo especificamente algumas partes do Foucault com base no Jeremy Bentham. O Bentham, só para rememorar um pouco, né? O Bentham, ele criou o modelo do panóptico, que era para as pessoas presas, né? De forma que haveria uma torre, e nessa torre teria um vigilante, e ele veria todas as pessoas que estavam presas pela condição de iluminação e uma série de detalhes arquitetônicos. Mas quem estava nessas celas só via a torre, mas não via quem estava vigiando. Então, o que acontecia? Ainda que o vigilante não estivesse lá, o preso estaria sempre pensando que ele estava lá. Então, isso fazia com que as pessoas fossem controladas pelo poder, né, disciplinar, porque sempre estariam sendo vigiadas a partir daquele ponto. Com base nisso, nós trouxemos essa ideia para cá. Nós também estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Você não sabe até que ponto a nossa gravação agora está sendo tomada para outros fins. Quem está nos vendo? Só nós três, por enquanto, e as pessoas que vão nos assistir depois? Qual que é o controle disso? Então, com base nessa teoria do Bentham, e depois desenvolvida no século XX por Foucault, fica esse paradoxo assim, do ver sem ser visto, né? Então, nós estamos ali sendo vigiados sem saber quem nos vigia. Mas Deleuze, ele fala que não seria assim, porque agora, olha bem, isso foi escrito há mais de 50 anos, nós agora somos nós mesmos que colocamos todos os nossos dados disponíveis. Ninguém está nos forçando a nada. Nós não estamos presos, especificamente presos nesse panóptico de Foucault, mas nós estamos, sim, nos fazendo refém desse aprisionamento dos dados. Então, é exatamente o que você disse. Nós estamos o tempo inteiro sendo vigiados, não naquele modelo que servia para presos e também servia só um minuto. Servia para presos e também para as fábricas. Apareceu alguma coisa aí, gente? Minha tela sumiu aqui. Vou voltar, tá? Então, nós estamos sendo vigiados não por nesse panóptico desenhado por Foucault, mas um ser onipresente, né, que está o tempo inteiro. Basta você estar com seu celular na mão e praticamente todas as pessoas têm um celular, né, que pode se comunicar, embora deveria ter mesmo para acessos produtivos, né? Mas o que acontece? Conforme Deleuze falou, essa nossa exposição, ela é voluntária. Nós mesmos cuidamos de fazer com que os nossos dados estejam disponíveis para essas empresas.
né? Então, não há um panóptico desse jeito como o Foucault falava, o Jeremy Bentham, mas existe um outro panóptico digital, né? Que faz com que nós queiramos sempre estar ali presentes, né? Conversando, vendo as notícias, as novas notícias, nos prendendo nós mesmos nessa questão que seria o biopoder, né? A biopolítica que foi descrita por Byung-Chul Han, né? Então, nesses termos, nós estamos colaborando para que nós mesmos sejamos explorados. Nós poderíamos dizer, professora Meire, que é um update daquela ideia agora na sua proposta do Panóptico 4.0, talvez. Exatamente. Uma atualização daquelas ideias. Acompanhando essa revolução 4.0, nós estamos aí, né, fazendo esse update, como você bem disse. Então, a questão é que essa técnica de poder que está sendo desenvolvida, ela serve a esse novo interesse neoliberal do capitalismo. E aqui eu já vou deixar só mais uma dica para vocês, que também é objeto de estudo de minha parte, o tecnofeudalismo. Será que nós estamos aí sendo explorados novamente por esses senhores do poder? Será que eles refletem o que foi a idade feudal, da Idade Média, com os senhores feudais ali usando da mão de obra dos servos? Será que é isso que está acontecendo? Isso não é objeto desse artigo. Esperem os próximos capítulos. Que ótimo. Já vamos ficar ansiosos para o próximo artigo. Professora Meire, o nosso tempo aqui é um tempo, infelizmente, curto, e já estamos nos encaminhando para finalizar o nosso episódio. Eu gostaria que a professora pudesse deixar uma mensagem para aqueles que nos seguem sobre a sua agenda de pesquisa, sobre as suas intenções de pesquisa e também algumas dicas. Fica aí à vontade a professora trazer uma palavra final para a gente. Sim, eu te agradeço muito. E o que eu posso deixar aqui de importante é que a gente precisa ter consciência do que estamos fazendo. Vamos usar a rede social? Vamos, mas precisamos saber o que estamos fazendo. Não podemos pisar em areia movediça, né? Precisamos ter a consciência do que aquilo ali vai impactar em nossas vidas. Quando a gente simplesmente aceita alguma plataforma que coloca lá, se você não aceitar, você não vai poder usar. Então, quando você aceita, você tem que imaginar qual que é o risco para você. Essa conscientização, ela é muito importante, porque nós vamos precisar dessa educação digital, se quisermos ser um pouco mais de privacidade nas nossas vidas e agir com liberdade. E, digo, a liberdade e a privacidade são os bens, assim, além da vida, lógico, porque sem a vida nós não teríamos nada disso, são os bens mais importantes para nós, né? Então, nós precisamos ter as nossas liberdades preservadas, inclusive contra as fake news, né? Porque, assim, só fazendo aqui um parênteses, fake news que é um nome que não é adequado, né? Porque a fake news pode ser verdadeira, mas ela pode ser retirada do contexto e tornar-se algo mirabolante, pode trazer prejuízos para as pessoas. Então, principalmente no nosso ambiente democrático, nós precisamos lutar sempre para que os riscos da utilização da internet, das plataformas, das redes sociais, não tragam um impacto que seja de tanto prejuízo que pode até afetar a nossa democracia. E isso, além, claro, do nosso interesse individual, né, no dia a dia, das nossas compras, das nossas relações familiares, das nossas relações de emprego. Então, nós precisamos cuidar de tudo isso. Nós, do Grupo Algolatria, temos estudado muito todas essas questões e vamos lançar um livro com artigos só referente a esses pontos. E a indicação de livros, Fausto, eu poderia ficar aqui um sem número de horas falando. Eu acho, professora Meire, que vamos indicar o seu artigo. Lá o pessoal consegue fazer
uma procura também nos livros principais que a professora tem utilizado. Sim, seria uma boa ideia, sim. Inclusive, temos também já um artigo publicado sobre a tecnologia 5G, que o Lucas mencionou, nós já temos aí, e o perigo que nós estamos aí correndo entre as brigas, né, entre as grandes empresas com quem vai ficar com o Brasil. Nós estamos sendo leiloados. Então, a gente precisa saber de tudo isso. Mas livros, eu vou acolher a sua indicação, pelo meu artigo tem várias referências, e eu também me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, né, pelo meu Instagram, professora Meire Furbino, né, e por lá a gente pode ter um outro contato. Então, como eu disse, a internet nos faz comunicar, nos dá essa oportunidade de ter contato com pessoas, com tecnologias, com ensino, e isso tudo é muito importante. Nós não podemos abrir mão da modernidade para voltar ao passado, não tem volta. Então, nós precisamos pensar o nosso futuro e não deixar que os algoritmos decidam isso por nós. Eu agradeço muito a oportunidade e aguardo vocês também no nosso Algolatria. Então, agradecemos a professora Meire por essa participação especial no nosso Iajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. E você que nos segue, fica aí a mensagem para procurar mais materiais, para ter contato com a professora Meire, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, e nos encontramos em breve em mais um Iajus Talk. Até mais! Até mais!